A transformação isotérmica é uma transformação na qual a temperatura é constante. Iso igual, térmica, temperatura, pessoal. Um exemplo de transformação isotérmica é esse aqui que eu trago para vocês, olha só. Eu tenho um recipiente que tem um certo gás dentro dele. Em cima da tampa aqui desse recipiente, eu tenho uma certa caixa, um certo peso, fazendo aqui uma força sobre uma área, ou seja, tem uma certa pressão P1. Esse recipiente tem um certo volume V1 e as partículas aqui têm um certo grau de agitação das suas moléculas, uma certa temperatura T. Se eu diminuir a pressão que está sendo feita em cima desse recipiente, ou seja, se eu for diminuindo a força que eu estou fazendo em cima dele, se eu for diminuindo a pressão de maneira lenta, vagarosamente, nós percebemos que com a temperatura constante, esse gás começa a aumentar de tamanho de novo. Como se você, por exemplo, tivesse pressionado aí uma seringa e aí depois tivesse voltado ela, tivesse soltando devagarzinho e ela vai aumentando o seu volume. Ou seja, quando um gás sofre uma transformação isotérmica, onde a temperatura é constante, se a pressão diminuir, o volume aumenta. E se a pressão aumentar, o volume diminui. Ou seja, volume e pressão são inversamente proporcionais. Quando um aumenta, o outro diminui. E nós podemos perceber isso através da lei de Boyle, que diz que pressão vezes volume é sempre um valor constante. Se tu pegar a pressão de um estado 1 e multiplicar pelo volume no estado 1, isso vai ser igual ao produto da pressão no estado 2 vezes o volume no estado 2. Ou seja, se a pressão aumentar, o volume tem que diminuir para compensar. Isso significa ser inversamente proporcional. Logo, um gráfico da pressão pelo volume, quando a transformação for isotérmica, vai ter este comportamento, onde o gás sai de um estado A, que tem volume VA e pressão PA, e vai até um estado B, que tem pressão PB e volume VB. Esse daqui é o gráfico da função 1 sobre x, pessoal. E por isso que ele tem esse comportamento, tá? Então, viu esse comportamento aqui, ó? É um comportamento de uma transformação isotérmica, turma. Gente, na transformação isotérmica, quanto mais longe estiver essas linhas, que nós chamamos de isotermas, maior vai ser a temperatura. Quanto maior for a temperatura, mais afastada vai estar a isoterma, tá? E para encerrar, um gráfico da pressão pela temperatura é um gráfico onde a temperatura é constante, pessoal. É um gráfico onde a temperatura não modifica. Muito fácil, né, galera? Então vamos para a nossa última transformação.